Amém. Glória a Deus. Uma alegria muito grande estar aqui. Bom dia a todos. Amém. Bom dia, sempre bom, uma honra. Que gostoso o ambiente estar aqui. O Senhor, Ele confirma, né? E eu já sabia, estou sempre acompanhando o grupo lá, que o mês de hoje está sendo esse tema sobre a oração, mas eu nem tinha lembrado. E meu pai começou falando ali sobre Provérbios 11, 24 e tal, depois acabou falando sobre pedir mal e não receber por conta disso. Eu lembrei e falei, ué, mas eu tinha isso preparado também, cara, para falar hoje, e aí, como é que fica? Acabou o culto, cara, porque falou, né? Mas você vê como o Espírito Santo mesmo, ele sempre vai trazer, independente de quem for o mensageiro que vai trazer a mensagem, o Espírito Santo vai falar à igreja. Ele vai falar à igreja. E hoje eu vou, dentro do tema, o tema não é específico esse, mas nós vamos depois passar por esse lugar onde nós vamos ver um exemplo de alguém que pediu em favor de alguém, né? Como se estivesse orando, mas estava falando com Jesus físico, né? Em Mateus, Jesus estava aqui na terra, estava falando com Jesus e aí pediu em favor de alguém, mas não recebeu. Porque Jesus falou, ó, deixa eu te trazer um ensinamento aqui, ó. Não é bem assim que funciona, tá? O que você pediu não vou poder realizar. E aí logo depois, uns versículos depois, já tem um outro subtítulo que fala sobre dois homens que pediram a Jesus e eles receberam. Então, tem um exemplo de quem pediu bem, tem exemplo de quem pediu mal. Mas isso aí é já. Nós estávamos estudando um pouco sobre, até estávamos conversando esses dias, eu e meu pai, a gente estava conversando, acho que na sexta-feira mesmo, sobre a questão da aliança, né? Que Deus faz conosco, a aliança. Até eu falei algumas coisas que meu pai achou interessante, aí meu pai falou algo assim que eu achei muito interessante também, que é, nós entramos também na questão do assunto do voluntariado, que nós conversamos sobre isso, falei, nossa, mas quem faz uma aliança não é mais voluntário. Por mais que a obra seja, mas peraí, se eu fiz uma aliança com a minha esposa, agora eu só vou lavar a louça se eu quiser, porque eu sou um voluntário em casa? Eu só vou ajudar com os serviços de casa se eu quiser? Porque a obra, o casamento é voluntário? Se você estiver sofrendo, faça um sinal de ajuda. Não. Pede socorro na câmera, a câmera está aqui, ó, vem na minha frente. Não, mas é verdade, eu só vou trabalhar para trazer o sustento se eu quiser. Por quê? Porque eu sou um voluntário. Se desse, deu, mas se não der, não deu também. Então, peraí, o Senhor estabeleceu uma aliança conosco, Ele falou, ó, se quiseres, esse é o cálice da nova aliança, você quer beber? Depende de você, depende de mim. Deus não obrigou uma aliança, falou, estou colocando aqui, ó, agora vocês que se viram, estamos casados, não. Deus falou, esse cálice é o cálice representando a nova aliança. Estou fazendo uma nova aliança. E aí, na própria Bíblia, no Antigo Testamento, é muito interessante que eu descobri que tem uma passagem lá onde o próprio Deus fala, ó, dias virão, que eu vou estabelecer uma nova aliança. E isso daqui que vocês falam, vocês não vão mais precisar falar. Ó, dias virão, eu vou estabelecer. Eu falo, caramba, olha só, Deus já estava dando indícios do que ia acontecer para o Novo Testamento. E se cumpriu. Então o Senhor, Ele vem e Ele fala assim, ó, eu tenho uma aliança preparada, está estabelecida. Se você quiser usá-la, você que escolhe. Ah, qual que é a simbologia? Como que nós vamos fazer isso? Tem aqui o meu corpo e tem aqui o cálice, tem a ceia. E aí nós, sobre essa questão, nós entramos também no assunto onde toda aliança que Deus faz, ela tem um sinal. É muito interessante, toda aliança que Deus faz tem sinais, tem um sinal junto. Como por exemplo, podemos abrir para ir acompanhando, Gênesis 9:13, o que vai estar escrito em Gênesis 9:13? Vamos acompanhar juntos, ó que imagem bonita. Posso até ler aqui, mas eu quero ler junto com vocês, na King James, porque daí todos nós validamos, todos nós vamos ver o que a palavra de Deus fala, e você pode conferir junto, como a palavra nos instrui, né? Sempre conferir na palavra tudo que foi dito. Ó, colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Está falando sobre quem? Deus estabeleceu essa aliança através da vida de Noé, correto? E essa aliança é com todos. Hoje, o Senhor estabeleceu que na terra
não haveria mais. Sim ou não? Então, peraí, então nós temos um sinal dessa aliança que Deus fez. É um sinal. Esse sinal é mostrado até hoje? Aí vem o mundo e quer corromper esse sinal. Vem o mundo e quer usar com outro propósito. Quer usar para as pessoas que têm crise de gênero. Quer corromper esse sinal. Mas é uma aliança que Deus fez. Deveria ser comum nós usarmos essas camisetas com arco-íris. Se nós formos olhar num plano original, seria nós, os cristãos, que deveriam usar. Por quê? Peraí, isso aqui é um sinal de Deus, cara. Ele estabeleceu e ele não se arrependeu desse sinal, ele não quebrou essa aliança até hoje. Nós temos um outro exemplo, abre e vai um pouco mais para frente, ainda em Gênesis 17. Coloquei Gênesis 17, versículo 11. Olha só o que está escrito a palavra de Deus: fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Então aqui nós temos outra aliança, que foi feita com Abraão, e o sinal, a simbologia, o sinal é a circuncisão, correto? Aí nós podemos avançar um pouco mais, agora em Êxodo, vamos ali em Êxodo 31, no versículo 13, em Êxodo, você já conhece a passagem também, você já conhece esse livro praticamente por completo, onde o Senhor tira o povo da escravidão do Egito. E aí olha só, fala aos filhos de Israel, eu já vou lendo aqui para nós podermos caminhar um pouco mais com a palavra hoje. Fala aos filhos de Israel e orienta-os: observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós, em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o Senhor, que vos santifica. Então nós temos sempre uma promessa, uma aliança, e ela sempre é acompanhada por um sinal, por algo que vai nos lembrar. Fala, eita, eu tenho uma aliança aqui. Eu lembro, choveu, mas a chuva cessa. O que vem depois da chuva? O arco-íris. Então peraí, está chovendo, meu Deus, será que vai ser um sinal de um dilúvio de novo? Porque está chovendo, quem vai saber se vai parar de chover ou não agora? Não, já está estabelecido, vai parar. Uma hora vai parar. Então toda aliança que Deus faz, ela carrega com ela também um sinal. Mas por que nós estamos citando o Antigo Testamento, sendo que hoje a circuncisão não é mais uma aliança? Hoje o sábado não é mais uma aliança. Hoje. Por quê? Porque, claro, tem muita questão daquele conceito, mas a Bíblia fala sobre a questão do sábado, tudo, então a gente tem que guardar, senão nós estamos em pecado e tudo mais. Pois é, claro, estamos aqui bem em Gênesis, bem em Êxodo, bem no começo, mas a palavra do Senhor, você vai ver que ela vai nos ensinar que hoje, na nova aliança, os sinais não são mais esses. Não é o sábado, não é o domingo, não é a circuncisão, não é. Hoje, a nova aliança é o quê? Qual que é o sinal? Qual que é a simbologia? É a ceia do Senhor. Essa é a nova aliança. 1 Coríntios 11, vamos ler também, você pode avançar aí. 1 Coríntios 11, no versículo 25. Para ir complementando. Acredito que não tenha nada melhor do que nós estudarmos a palavra, né? Ficar falando, imagina, só vou falar, peraí, e o versículo? Não, então, se for por falta de versículo hoje, você pode ir anotando bastante. A palavra de Deus tem para nós. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, no versículo 25, olha só o que vai dizer a palavra do Senhor. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e ele declarou, é aquilo que eu estava falando, olha só. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Está falando sobre a ceia. Olha só, esse é o cálice representando o quê? A nova aliança que foi estabelecida. Por quê? Nós vamos ler já, mas no Antigo Testamento o Senhor ele falou, dias virão. Todo o povo vai conhecer o meu nome, do mais novo ao mais velho. Enfim, todos vão conhecer o meu nome. Não vai precisar,
você vai conhecer a Jesus, eu vou te ensinar sobre Jesus. Não, todos vão conhecer o meu nome será conhecido por toda a terra. Dias virão, dias virão. O Senhor já estava dando um spoiler, porque eu acredito que até Deus estava ansioso, falou, nossa, quando chegar esses dias vai ser bom demais. Eu vou ter intimidade com o meu povo, o Espírito Santo vai habitar dentro deles. Glória a Deus, eu vou ter parte com eles. Vou poder ser um com eles. Eu imagino, eu fico imaginando assim o próprio Deus falando, olha, isso aqui que eu estou falando desses dias virão, isso aqui que eu estou trazendo, é só para eles terem sabe, é só para eles manterem as suas expectativas, se mantenham firmes no ministério da fé. Não percam isso, sabe? Vamos aproveitar então e vamos ir direto para lá, que eu quero mostrar isso daqui para vocês, que é muito legal. Jeremias, vou pular um pouco aqui, depois nós voltamos, não tem problema. Em Jeremias, capítulo 31, é muito legal, eu gosto muito de ler Jeremias. Depois, se você quiser, vai lendo Jeremias, tem muitas promessas para nós, tem muita coisa boa. Capítulo 29, capítulo 30, 31, que a gente vai ler. Você pode acompanhar depois em casa, você pode estudar e meditar, é bênção demais. Jeremias 31, no versículo 27, nós vamos ler ali a partir do 27, nós vamos caminhando. Deus, vou dar um tempinho também para você estar abrindo e estar acompanhando. Que é interessante que se você já tiver com a sua Bíblia, tiver uma caneta, alguma coisa, você já vai marcando, vai riscando aquilo que você acha importante. Muito bom nós anotamos, porque depois nós podemos meditar nessa palavra. Como diz em Atos 17, 11, fala assim, aquele povo de Bereia, eles eram mais nobres do que o de Tessalônica. Porque tudo que eu, Paulo, pregava para eles, eles não só aceitavam, não. Eles meditavam, eles falavam assim, peraí, deixa eu conferir na minha Bíblia também, para ver se faz sentido o que Paulo está pregando. Deixa eu conferir nas mesmas escrituras. E o próprio Paulo falou, esse povo é nobre, é mais nobre. Então por isso é importante nós anotarmos, importante nós marcarmos, nós grifarmos, isso aqui é interessante, cara, Deus falou comigo aqui. Anota tal, deixa o celular no modo avião e abre o seu bloco de notas, vai anotando, versículo tal, versículo tal, versículo tal. Importante para nós. Assim não tem como Satanás roubar essa semente, não tem como Satanás roubar a palavra, porque ele quer tirar isso de nós. Igual meu pai falou, se a fé ela vem pelo ouvir, então peraí, é ouvir e ouvir, então nós ouvimos, nós precisamos meditar, nós precisamos entender, não é só o ouvir, nós precisamos dar uma resposta também para isso. Mas e se nós estamos aqui, ouvimos 1h30, pum, fechou, vamos para casa, almoçamos, acabou, esquecemos o que foi dito, foi tirado de nós, não edificou. Então é importante nós sempre guardarmos, porque nós vai passar 2, 3, 5 anos, e aí nós vamos falar, eita, eu lembro, uma vez foi ministrado sobre isso daqui, sobre a aliança que Deus estabeleceu, e ela vem carregada de sinais. E eu não posso me esquecer desse sinal, porque toda vez que eu olhar para o sinal, eu vou lembrar de quem enviou o sinal. Toda vez que eu olhar esse sinal, eu vou lembrar de quem trouxe esse sinal para mim, essa lembrança. Nunca vou me esquecer do Senhor. Em Jeremias 31, 27, olha, o próprio Deus está falando, dias virão, revela o Senhor, em que semearei nas comunidades de Israel e de Judá, homens e animais em grande quantidade. Próximo. Assim como estive atento para arrancar e derrubar, está falando assim, do Deus que nós conhecemos, que era o Deus que fala assim, o povo que escolhe não me obedecer, aquele povo que escolheu não viver pela fé, aquele povo que escolhe ser incrédulo, aquele povo que escolhe ser iníquo, está falando, o povo que escolheu, esse vai conhecer a vingança que pertence a mim. Por Deus que também, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é justiça, mas Deus é bondade, mas Deus também é justiça. Nós aprendemos aqui, eu ainda estava aqui, nós aprendemos a natureza de Deus e seus atributos. Quem não lembra dessa ministração? A natureza de Deus, Deus é o quê? Deus é isso, Deus é aquilo. Meu pai falou, Deus não fere um princípio por causa de outro. Ele não fere. Então os atributos de Deus, os princípios de Deus, a natureza de Deus, Ele não vai ferir. Então aqui, está falando, assim como eu estive atento para arrancar e derrubar, para demolir, para destruir e arrasar, do mesmo modo zelarei por edificar e plantar, assevera o Senhor. Próximo. Assim,
naquela época não mais se dirá, porque está falando de um futuro ainda. Naquela época não mais se dirá, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Próximo. Ao contrário, cada um morrerá, nós estamos falando de futuro. Cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comer as uvas verdes se embotarão. Próximo. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Então, peraí, essa nova aliança, esses dias virão, essa nova aliança, ela já foi estabelecida, sim ou não? Já foi? Peraí, então quer dizer que esses dias virão, é os dias de hoje? Esses dias virão, peraí, onde eu estabelecerei uma nova aliança, eu estabelecerei. O Senhor está falando Antigo Testamento, Jeremias, o profeta Jeremias está no Antigo. Dias virão, eu estabelecerei. Ele estabeleceu? Sim, então peraí, então ele zelou e cumpriu com a sua própria palavra. Pois foi estabelecido sim uma nova aliança. Coloca no versículo 34, pula do 31, vai para o 34. Vai falar, ninguém mais terá a necessidade de orientar o seu próximo, nem o seu irmão pregando, eis que precisas conhecer quem é Yahvé o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Aquilo que aprendemos também, com certeza, sobre a questão do Senhor ele não levar em consideração um tempo da ignorância. O famoso mar do esquecimento que nós falamos. Foi jogado, foi lançado, então peraí. Mas o perdoar, tá falando, quando fala assim, perdoar, eu mesmo lhes perdoarei, o perdão não é quando alguém pede desculpa. Fala assim, Senhor, foi mal aí, desculpa aí. Tá desculpado então, eu tropeço aqui, acabo tropeçando aqui no pastor, pastorzão, desculpa aí, pode ter machucado seu dedo e foi mal aí, ou sujei os seus sapatos. Desculpa aí. Não, tá tudo certo, desculpa. Agora, quando o nível de perdão é pro arrependimento. O arrependimento. O arrependimento é quando nós reconhecemos, fala, pisei na bola, errei feio. E aí eu reconheço. Então por eu reconhecer, eu falo, realmente eu errei por isso, então o que eu vou fazer? Eu vou pedir esse perdão, vou tomar uma atitude, eu vou pedir perdão, e eu não vou mais voltar nesse pecado, porque se eu me arrependi, eu não volto mais. Então se eu me arrependi de verdade, eu me arrependi, então eu não vou nem ter vontade de voltar para esse mesmo pecado, para o mesmo erro, porque eu fui perdoado, não foi, você está desculpado, tudo, isso é bobeira, isso é besteira, não, tudo certo. Não, eu fui perdoado da malignidade, do pecado. O Senhor falou, eu não vou mais lembrar, nem eu, nem você vai ficar lembrando. Não, dias virão. Mas esses dias chegaram. Eita, então nós estamos na nova aliança e nós participamos da ceia do Senhor, sim ou não? Nós participamos. Temos unidade. Fazer isso em memória de mim, ou seja, o culto de ceia, ela já tem um objetivo, já tem algo certo para nós, que é o quê? É lembrarmos do Senhor, lembrarmos do quê? Dessa aliança que Ele estabeleceu, que é carregado junto de um sinal. Nós estamos lembrando, é um memorial, estamos recordando. Mas aí, isso aqui é apenas um a mais, né? um adendo aqui que eu quero trazer, mas quando eu estava comentando um pouco agora no início, que eu falei, peraí, mas antigamente foi estabelecido, igual falou, sábados, a circuncisão e tudo mais, mas aí Deus vem, Ele estabeleceu uma nova aliança e tal. Então, peraí, se, por exemplo, no sábado, hoje em dia, nós não precisamos obrigatoriamente usar ele para descansar, sim ou não será? Peraí, porque eu tenho irmãos, eu conheço irmãos, que, agora falando de outros ministérios, tem irmãos que eles guardam sábado. Então será que eles estão errados? Será que eles estão em pecado? Como que funciona isso então? Será que eu devo guardar mesmo sábado? Sim, não, tal. E aí nós podemos passear um pouco na palavra, lá em Colossenses, no capítulo 2.
Você pode abrir comigo também. Vou trazer aqui alguns versículos rapidamente. Colossenses 2, no versículo 16. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Nós lemos ali então Colossenses 2, nós vamos do 16 ao 18. Vamos ler esses três aqui, 16, 17 e 18, tá bom? Quem está entendendo a palavra do Senhor? Quem está entendendo? Você fala assim, não estou entendendo muito bem, você pode falar, peraí, eu estou um pouco confuso nessa parte. A gente volta, a gente fala, o importante é nós entendermos. O importante é todos nós sairmos com esse entendimento, com essa revelação daquilo que o Senhor quer trazer para nós. Amém? Então aqui em Colossenses 2, olha o que vai dizer do 16 ao 18, que nós vamos ler. Vou lendo aqui com vocês, você pode acompanhar. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Próximo. Esses rituais são apenas sombra, olha só, são apenas uma sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em quem? Eita, não, isso, pode ir para o 18, isso. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós. Esse aqui, nós podemos levar isso aqui como uma palavra de exortação para nós, uma palavra de correção para a gente. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós. Da mesma forma que nós não podemos aceitar que alguém seja contra nós também não podemos querer ser árbitro dos outros. Então, não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Então, volta ali então agora no 17. Você está falando, esses rituais, que rituais que são esses? Aquilo que nós lemos, as festas religiosas, que nós, beleza, os dias de sábado, quem quer guardar, quem não quer, tudo, as luas novas, não sei o quê. Você comemora a Páscoa, não, tanto faz, cara. Você come ovo de chocolate, é pecado, cara. Você comemora aniversário é uma festa pagã, cara, não pode. Cara, você está sendo meu árbitro? Isso é apenas uma sombra. Cara, é uma sombra, eu estou festejando. Eu estou tendo comunhão, ao mesmo tempo que eu estou comendo ovo de chocolate, mas eu estou lá em casa com toda a minha família fazendo os ovos de chocolate, nós estamos tendo um tempo de comunhão, de mesa em família, e aí, está errado? Mas beleza, tal, então você está comemorando seu aniversário, beleza, cara, eu chamo todo mundo, a gente faz uma grande festa, come bolo, tal, está errado, cara. Estamos rindo, ninguém está bebendo, ninguém está brigando, ninguém está se drogando. É apenas sombra, é uma sombra. Mas eu guardo o sábado, amém, cara, continue guardando. Vai para cima. Mas não esqueça que a realidade, aquilo que nós devemos nos apegar aqui, a realidade, todavia, ela não se encontra nessas coisas. Ela se encontra em Cristo. Então, se antes o meu descanso era o sábado, então o meu descanso hoje é em quem? É a palavra. Então se antes, por quê? Porque então nós podemos olhar sim com os olhos proféticos, de falar, então o sábado, ele é para nós lembrarmos, o famoso, igual nós estamos falando, o memorial de que o Senhor, ele fez, mas ele também descansou. Então eu preciso lembrar que eu preciso de descanso também. Esse descanso é a cruz. A cruz, ela é um lugar, sim, de descanso para nós. Ela é um lugar, sim, por quê? Porque primeiro, que o Senhor, ele vem, e ele fala assim, querem me seguir? Jesus, ele não levou a nossa cruz. Ele fala, quer me seguir? Tome a sua também e venha. Então é o famoso, vinde a mim, ou seja, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Então nosso descanso está nele. Mas você quer vir a mim? Então venha. Então agora, além de vir a mim, então agora venha após. Ou seja, me siga, toma a sua cruz e me siga. Além de vir após, agora, ide. E pregar o evangelho a toda criatura. Então, então eu tenho um lugar de descanso. Mateus 11, versículo 28. Como é bom estudar a palavra de Deus. Mateus 11. Vai falar exatamente isso sobre o que eu citei agora. É apenas uma citação só para você anotar aí, e você falar,
de verdade, sempre que fala isso aí, eu já sei aonde está a passagem, ó. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, eu vos darei descanso. Então, mas aqui o Senhor ele não falou, eu vou deixar que vocês nunca mais carreguem cargas pesadas. Não, está falando, ó, vinde a mim os que estáis cansados de carregar essas pesadas cargas. Da mesma forma que o Senhor Jesus, ele também fala, o meu jugo ele é mais suave, o meu fardo é mais leve. Então aqui, ele vai falar, ó, vinde a mim, vocês estão cansados? Vinde a mim, eu sei, vocês carregam cargas pesadas, deixa eu te dar o quê? Deixa eu tirar toda essa carga aí, você nunca mais vai carregar cargas pesadas? Não, está falando assim, ó, eu vou te dar descanso. Descanso é necessário para quê? Para nós caminharmos um próximo dia. Para nós termos o vigor, para nós restabelecermos aquilo que nós precisamos, para quê? Para que, vamos lá, ainda tem carga pesada? Tem, então, eu já descansei, então vamos. Agora cansei, estou cansado. Eu vos darei descanso. Descansa. Tem carga pesada? Tem carga pesada, vamos carregar? Vamos carregar, estamos aqui, bora, né? Então, carregamos. Senhor, estou cansado, eu vos darei descanso. Então, o Senhor, muitas das vezes, já foi ministrado aqui, alguns cultos eu gosto de estar acompanhando, porque pela manhã, lá nós não temos o culto pela manhã, lá é à noite, então pela manhã eu gosto de ficar acompanhando a live aqui, falo, ó, cara, que legal as palavras, a mensagem, é legal, é gostoso. E aí, numa das mensagens, meu pai, ele estava comentando sobre a questão de Salmos, acho que Salmos 131, não lembro agora, falando sobre a questão da alma, aonde vai dizer assim, ó, pois é Ele quem perdoa, 103, 103, é Ele quem perdoa os seus pecados, é Ele quem cura as suas enfermidades. E aí nós usamos esse versículo para falar, ó, Deus cura os seus pecados, as suas enfermidades, tá certo? Não está errado, ok, Ele cura, mas ali é uma conversa íntima de Davi com a sua alma. Então ele está conversando com a sua alma, ele está falando assim, alma, bendiga ao Senhor, você está agitada, você está aflita. Vocês lembram dessa mensagem? Fala que sim. Vocês lembram? Aleluia. Lembra? Como um neném que está satisfeito para sua mãe. Lembra? Ah, aleluias. Brincadeira, gente. Glória a Deus. Não, mas então, e aí? Tem uma conversa íntima de Davi com a sua própria alma, falando, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, lembra-te de todos os teus benefícios. Quer dizer, lembra-te de todos os teus benefícios. Você tem um Deus que cura as suas enfermidades, que Ele perdoa os teus pecados. Está falando para quê? Para deixar ela saudável. Por quê? Qual que é a instrução que nós temos que ter com a nossa carne? Crucifica. Mata. Matar a carne. A cada dia, mata. Eu quero matar a minha carne. A gente canta, está tudo certo. Vamos matar mesmo. Mas e a alma? A gente mata? Não, peraí, nós precisamos ter ela saudável. Por quê? Porque ela tem que estar, ela tem que estar, como que seria a palavra? Não é submissa, mas ela tem que estar, entenderam? Alinhada, exatamente, ela tem que estar sujeita. É esses aí que vocês já pensaram aqui. Amém? Porque a palavra de Deus ela vai falar, eu tenho aqui anotado, mas agora, eu não sei se eu vou achar o versículo certo. Deixa eu ver aqui. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer, tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2. Lembrei na hora. Filipenses 2. Cadê aqui? Ó? Tá aqui. Cadê? Aleluia. Filipenses 2 diz, vamos abrir lá, aproveita. Soprou assim um vento, sabe? Eu senti assim, obrigado Espírito Santo. Sim, Jesus, eu sei, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Filipenses 2, versículo 5. É isso mesmo. Gente, eu tava tudo tão equilibrado aqui, Oh, Senhor Jesus. Filipenses 2, 5. Obrigado, Pai. É verdade. Obrigado, Pai. Calma aí que eu já tô abrindo outra coisa aqui. Sumiu, cara. Alguém apagou daqui, tava escrito aqui, alguém veio e apagou, mas depois eu lembro de volta. Olha aí, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Legal, então aqui, peraí, esse versículo aqui é muito importante. Por quê? Porque Davi ele está conversando com a sua alma, Salmo 103,
conversando com a sua alma ali, falando, lembra-te dos teus benefícios, lembra-te do Senhor que você tem. Por quê? Porque ele não quer simplesmente descartar e falar ela assim, você é ruim mesmo, você não presta, tá? Então morre logo. Não, ele está falando assim, peraí, eu preciso de uma alma saudável. Por quê? Porque os sentimentos que eu preciso ter tem que ser os mesmos que houve também em Cristo Jesus. Então Jesus, ele sentia, isso é óbvio. Então eu preciso ter os mesmos. E eu só posso ter os mesmos se eu estiver saudável. Se essa área da minha vida, a alma, ela estiver saudável também. Precisa estar. Para que haja também esses mesmos sentimentos. Quando Jesus chega e fala assim, tive compaixão de vós. Olha, seja como eu sou manso, sou humilde de coração. Eu tive compaixão de vós. Tal. Sempre que Jesus vai chegar e falar algo assim que envolve também tanto uma questão de sentimento quanto uma questão de coração em si, o Senhor está falando, eu estou deixando um exemplo. Eu sou Jesus, eu estou aqui na terra e aquilo que eu estou sentindo, aquilo que o meu coração, ele, eu sinto, ou eu tenho uma certeza, uma convicção, tudo, eu estou falando para vocês, eu estou deixando em versículos. Por quê? É à toa. Então, para o Senhor, ele deixa em versículos para nós. Por quê? Porque nós temos que ter os mesmos sentimentos. Vocês vão fazer as mesmas e vão fazer obras maiores. Sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Então, o imitador de Cristo, hoje nós podemos ser diretamente imitadores de Cristo. Por quê? Porque ele já deixou um manual. Ele fala assim, eu era assim, eu fiz assim, tal. Minhas convicções, é assim que eu trabalho, foi assim que eu passei pela terra. As pessoas que foram grossas comigo, eu reajo assim. As pessoas que foram maldosas, eu reagi assim. Jesus deixou já esse manual. Mas agora nós vamos também para um outro lado, onde nós pensamos assim, mas e se alguém que não conhece da palavra do Senhor chega até mim e está com um problema numa área específica? Qual que é a palavra de Deus que eu vou ter para essa pessoa? Qual? Chegou alguém até você e tudo, beleza? Alguém que não conhece muito a palavra do Senhor, ou que está começando agora, iniciando o seu ministério ali na fé, está começando, está conhecendo e tal. Cara, eu estou com um problema no meu casamento. E aí nós vamos chegar e falar assim, cara, eu tenho um pastor, o nome dele é Igor, e aí eu vou te mandar o WhatsApp dele, e aí você abre o seu coração para ele. Você nunca viu ele na vida, ele é um completo estranho, mas por WhatsApp você já fala que fala tudo para ele, beleza? Ele é tipo um chat GPT, ele vai te mandar a resposta lá, aquilo que você precisa, vai te dar uma palavra. Espera aí. Não deixa de ser uma verdade. É verdade? Vai ter uma palavra? É claro que vai ter uma palavra. Isso é um fato. Mas, e se chega alguém para você numa situação totalmente aleatória, essa pessoa ela já estava relutando dentro dela mesma, fala, meu Deus, porque é algo muito, muito pessoal, ela chega e fala assim, cara, eu não sei, mas eu senti que eu devo falar isso com você, cara, eu tô com um problema no meu casamento, não sei o que fazer, não tem nada para me falar, cara. Qual palavra de Deus nós vamos dar para essa pessoa na hora? Fala, cara, primeiramente que se essa pessoa confiou em nós para compartilhar algo, já é porque alguma coisa em nós tem. Com certeza é porque em nós estamos carregando alguma coisa, essa pessoa está vendo, ela não está nem entendendo, mas ela só sabe. Por quê? Pela falta de conhecimento dela, mas ela só sabe. E ela vai chegar e falar, cara, eu acho que eu preciso falar com essa pessoa, cara. Às vezes ela nem sabe que você é cristão, mas ela só sente que ela precisa falar com você. E ela chega e fala, cara, e aí? Ou às vezes você já tem um amigo que não é da fé e tal, tem um amigo, cara, eu vou ter uma consulta lá de rotina, beleza, top. Aí quando volta, fala, e aí, mano, como é que você tá, cara? Tudo certo? Fala, cara, acabei de descobrir um tumor. Que era para mim ter consultado há uns 2 anos e agora já se espalhou e tá virando um câncer. E agora, cara? Tô arrasado. Acho que não tem mais sentido viver, ou não sei se eu devo realmente aproveitar os meses que me restam, ou se eu já acabo com tudo mesmo, tá? Não sei o que. Meu Deus, que situação. E agora, que palavra de Deus nós vamos trazer para essa pessoa? Que palavra de conforto nós vamos trazer para ela? Falar, olha, cara, o que nós vamos falar? Será que nós temos mesmo a palavra impregnada em nossos corações para chegar a alguma situação, às vezes, que não vai ter como nós falar, cara, eu vou te encaminhar para o meu pastor. Eu falo, cara, pastor, cara, eu não quero saber de igreja, eu queria saber de você, que é meu amigo, cara. Você não tem nada para falar de Deus para mim? Você não é da igreja desde que você nasceu? Eu sou? Não tem nada para me falar, cara. Eu falo que essas coisas nunca aconteceu comigo, né, cara? Não tem como. Então nós temos que ter algo assim preparado para essa situação. Não estou falando de uma obrigação de, cara, deixa eu estudar sobre todos os temas. Não estou falando sobre isso.
mas é sobre uma questão de que a palavra do Senhor, ela vai nos dar um amparo para tudo hoje. Ela nos dá esse amparo. Ah, mas ela não deixa pontas soltas. Se você ouve que a palavra de Deus deixa muitas pontas soltas por aí, desculpa, mas eu não sei que pregador que você está ouvindo, porque ela não vai deixar pontas soltas. Sendo que ela mesma fala, quando nós, esses dias, eu estava aqui também, eu lembro, gente, estava estudando e aí fala assim, sobre as paixões da carne, inclusive acho que foi falado esses dias, as paixões da carne, tal, o senhor até mandou uma foto lá dos pilares lá tal. E aí falou, ele cita algumas coisas, tudo, e tudo que se pareça com isso. Então, peraí, aqui já não tem uma ponta solta, é porque existe um pecado novo, tudo que se pareça com isso. Já está cortando brecha para nós usarmos uma desculpa para querer um pecado. Está cortando isso, O que é pecado e o que não é? Você consegue listar todos os pecados que existem? Cara, eu não consigo listar todos os pecados que existem, porque a palavra de Deus vai dizer que, então, que tudo aquilo que não provém da fé, tudo aquilo que não é através da sua convicção, é pecado. Já é pecado. Agora, então, tem como citar todos? Porque muitas das vezes, algo que você tem uma convicção plena, uma certeza em Deus, uma maturidade em Deus, que sabe que aquilo não vai te afetar, está tudo certo. Às vezes outra pessoa fala, cara, eu não tenho certeza disso, eu não sinto paz, não tenho convicção, tantas coisas eu não sei, sabe o que eu faço? Não faço. Cara, já não faz. Já não faz, é melhor não peque. Não peque por essa falta. E aí aqui, na palavra de Deus, eu comentei com vocês no começo que eu ia trazer um exemplo aqui, eu não trouxe ainda. Eu vou trazer, mas realmente eu acabei, acho que eu anotei em outros estudos aqui, que eu tenho vários. Mas aí eu tenho os meus universitários, não é o meu pai, eu tenho aqui, os universitários, todos vocês. Passagem onde diz que uma mulher fez um pedido pelos seus 2 filhos. Onde está? Fez um pedido pelos seus 2 filhos, para que um se sentasse à direita, outro se sentasse à esquerda do trono. E aí Jesus vem e traz uma mensagem. Quem lembra? Pode ser qualquer universitário agora. Qualquer um. Você lembra? Lembra? Não, pode vir. Se o senhor achar para mim, o senhor traz que eu quero ler, porque fala justamente sobre o pedis e não recebeis. Por quê? Porque logo depois tem um subtítulo, onde o Senhor ele cura 2 cegos também. Então, um pouquinho antes, uma mulher, ela está conversando com Jesus, falando assim, eu queria que um filho meu se sentasse à direita, outro à esquerda. E Jesus vem e fala, cara, não tem como eu te conceder isso, não tem como. E aí ele vai trazer toda a explicação ali do porquê. E aí logo depois, oi? Mateus 20. Mateus 20. Pô, como que sumiu daqui Mateus 20? Obrigado, Charles. Vamos lá então, Mateus 20. Eu tinha certeza que era em Mateus. Não, tô falando sério, eu tinha certeza. Tinha certeza que era em Mateus, mas eu não lembrei. E aí nós vamos no versículo 20 mesmo. Mateus 20, 20. O foco ali vai estar a partir do 25, mas eu quero ler com vocês desde o 20 para nós termos o contexto certo. Amém? Então aqui, olha o que vai dizer Mateus 20, 20. Vai dizer assim, naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido a ele. Só lembrando que aqui, vê se na sua King James também tem algum títulozinho em cima, antes do versículo 20. Tem aí? Na sua palavra? Qual que é? O que está escrito? Só para a gente ver. Pedido de uma mãe. Anota, Cássia? É preciso sabedoria para pedir. Acho interessante aqui. É preciso sabedoria para pedir. Olha só, preciso sabedoria para pedir. E, nossa, isso me lembra quando Jesus fala que ele não nega sabedoria a quem pede a ele. Ele não nega. Então nós podemos pedir sabedoria para ele, e nós tendo sabedoria, nós precisamos dela para quê? Para pedir também. Então aqui está falando que se aproximou uma mulher, a esposa de Zebedeu, está com seus filhos, se prostrou, fez um pedido a ele. Versículo 21, vamos continuar. O que desejas? Perguntou Jesus. E ela respondeu, ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Próximo. Não sabeis o que pedis. Contestou-lhes Jesus, podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo ao qual eu estou sendo batizado? E eles afirmaram, podemos. Próximo. Então Jesus declarou, certamente vocês beberão do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-los.
esses lugares, eles pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai, não por mim. Já foi outorgado e reservado por ele já escolheu, cara. Próximo. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Próximo. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem o poder sobre as nações. Próximo. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deverá servir aos demais. Próximo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo. Próximo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como um único resgate por muitos. Próximo. Ao saírem de Jericó, então aqui, ó, versículo 29, certo? Antes do versículo 29, aqui na minha, já tem um outro título que fala, ó, os cegos recuperam a visão. E nós lemos aqui, terminamos no 34, podemos ir direto até o 34, tá? Vamos lá, ó. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e lhe perguntou: o que queres que eu vos faça? Senhor, que se abram os nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão. Hajam em vocês os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Então, olha só que legal, nós temos aqui um exemplo claro de alguém que pediu em favor de alguém, mas não recebeu. Nem quem pediu e nem os 2 a quem foi os favorecidos dessa oração. Não receberam, por quê? Porque, olha, eu sei que você quer isso, beleza, mas olha, eu mesmo não vim para ser servido. Você está querendo um lugar, uma posição de honra para os seus filhos? Tá certo, é uma mãe, ok, a gente até entende a boa vontade e tudo mais. Aquele que quer ser o primeiro, que se torne um escravo. E outra, essa questão do trono, da graça, olha, isso já foi estabelecido pelo meu pai, não cabe a mim decidir isso. Ou seja, aquela mulher, ela poderia ter aproveitado para pedir outras coisas, não poderia ter aproveitado para pedir com sabedoria? Nossa, imagina só o que ela não poderia ganhar, as bênçãos que ela não poderia ter. Tantas coisas ela poderia ter pedido com sabedoria e no mesmo momento ela iria receber, ela poderia ter esse pedido realizado, mas aí por uma falta de sabedoria, porque é preciso sabedoria para pedir. Isso envolve também a questão da oração. Claro que o nosso tempo de secreto não é só para pedir, nós sabemos disso. Mas quando pedirdes, nós precisamos pedir com sabedoria. E aí aqueles 2 homens, eles eram apenas cegos. Eles só queriam ver. Tem algo de errado em alguém que está pedindo para ver, pois é cego? Então, peraí, então quer dizer que esse pedido pode ser realizado. Jesus sentiu compaixão porque viu no interior e falou, caramba, eles só querem ver. Eu me compadeço, eu sinto compaixão deles. Eles querem ver. Então, olha, toma aqui a visão. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão. Vamos parar aqui. E aí Jesus chegou e falou, agora que eu curei vocês, agora que eu fui um cara bom, vocês me seguem, pode ser? Não. Olha só, eles só pediram para ver. Jesus recuperou a visão deles, os cegos recuperaram a visão e o seguiram, eles, os cegos. Foi uma decisão deles. O cara, eu fui curado, cara, vamos seguir esse homem. Ou seja, já estava no coração deles. É aquela questão, quando Deus ele esquadrinha o nosso coração, como diz em Jeremias, ele esquadrinha o nosso coração, assim como diz em Hebreus 4:12, que é somente a palavra que é viva e eficaz é capaz de romper até o ponto de dividir o espírito da alma. Então, peraí,
O Senhor consegue esquadrinhar o nosso coração e Ele viu que aqueles cegos, eles só queriam ser curados. Ao mesmo tempo que eles foram curados, olha só, eles decidiram já seguir a Jesus. Jesus não pediu. Pelo menos não está relatado aqui, não está. Então Jesus, ele só sentiu compaixão, tocou nos olhos, eles foram curados. E aí eles falaram, cara, agora vamos seguir esse homem aí, vamos? Ele falou, vamos. Estamos vendo, é um milagre. Eles pediram para ser reis? Não pediram para ser reis. Eles poderiam ser reis e serem cegos ainda. Não pediram para ser reis. O Senhor nos dê prioridade no céu, nos dê lá prioridade, porque nós estamos penando tanto aqui, sendo cego e tal. Eles não pediram. Eles pediram para ver. E aí, pelo simples fato de um milagre ter sido realizado, eles quiseram seguir a Jesus. Eles quiseram. Foi uma decisão própria. E aí aqui nós entramos também sempre na questão da oração, sim, mas aqui nós precisamos continuar sempre, como vou dizer isso, mas nós precisamos continuar entendendo e buscando conhecer Oséias 6:3. Oséias 6:3. Abre pra gente, se não me engano é isso mesmo, Oséias 6:3. Vamos dizer se é essa mensagem mesmo. Aqui eu encerro pra gente, para nós orarmos também. Oséias 6:3. Conhecendo isso, ó. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo ao Senhor. Apenas essa parte A aqui mesmo. Então tem uma canção que fala, né, do Trazendo Arca, é o te conhecer e prosseguir em te conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A natureza de Deus, os seus atributos. Conhecer a Ele, prosseguir em conhecer a Ele. Porque quando nós conhecemos a natureza de Deus, quando nós conhecemos os seus atributos, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos como Ele se portou nessa terra, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele não fez, aquilo que Ele abomina ou não abomina, aquilo que é considerado errado ou é considerado certo e tal, está na palavra. Conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. E qual que é o resultado disso? Nós vamos caminhar por caminhos corretos e não por caminhos enganosos. Para todos vocês que estão também lá na escola, Efatá, né, lá pelo YouTube, tem até eu cheguei a trazer sobre essa questão dos caminhos enganosos, que Jacó estava andando por caminhos enganosos. E aí ele, claro, a sua mãe o incentivando, ó, vamos enganar o seu pai, tá tudo, você tem que tomar a bênção da primogenitura. Por que a mãe de Jacó fez isso? Por conta que ela já tinha ouvido alguns capítulos atrás que, na verdade, o mais velho serviria ao mais novo, e ela quis adiantar o processo de Deus, quis dar uma mãozinha para Deus e falou, ó, você precisa tomar essa bênção aí, por causa que, na verdade, é você que tem que reinar, não é o seu irmão mais velho, tá? Então vamos fazer um esquema aqui. Tá? Teve que enganar o seu pai, aí teve que fugir, foi para uma terra, conheceu o seu sogro, Labão, em Harã, correto? Tudo certo, né? Porque às vezes pode acontecer de nós confundirmos. Conheceu o seu sogro, e aí lá ele, ainda com aquele pensamento de caminhos enganosos, fugiu com as 2 filhas depois de um tempo, e aí Labão falou, cara, era só ter falado, cara, a gente podia ter feito uma festa, por que você tá... Isso é engano, é o caminhar por caminhos enganosos. Mas quando nós conhecemos ao Senhor, e nós prosseguimos em conhecer ao Senhor, nós não vamos andar por caminhos enganosos, não tem como. Porque conhecendo ao Senhor, conhecendo a palavra dele, nós sabemos que a palavra diz que ele não nega a sabedoria a quem pede. Então eu tenho o direito de pedir sabedoria. Da mesma forma que eu tenho o direito de pedir sabedoria, eu preciso ter sabedoria para pedir. Senão eu peço e não recebo. Porque eu peço para os meus próprios prazeres, para o meu próprio proveito. E Jesus nunca pediu algo para o seu próprio proveito. Somos inspirados por Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pode ficar de pé. Quero apenas orar para que essa palavra